Bom dia. Lemos os versos 5 até o 8 do Salmo de número 55, pois assim nos diz a palavra de Deus. Temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da tempestade. Meus queridos, os ataques que o salmista estava sofrendo eram tão fortes que ele confessou diante de Deus. Abro aspas. Temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. Fecho aspas. Aquele homem estava agitado em sua alma, estava atormentado e vivenciando uma sensação de grande medo. E em meio a tudo aquilo que estava acontecendo, o que foi que finalmente ele pensou? Ele pensou em sumir. Isso mesmo, sumir. O salmista afirmou nos versos 6 e 7, abro aspas novamente. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Fecho aspas. Ao fazer tal afirmação, o salmista estava dizendo exatamente isto. Meu desejo é sumir, para poder achar um lugar de descanso. A minha vontade, disse ele, é a de fugir para um lugar bem longe daqui, para um lugar deserto, a fim de ali ficar. Um vendaval de maldades muito forte soprava sobre a sua vida. Uma verdadeira tempestade de ataques duros e cruéis havia se levantado contra ele. Por isso, ele afirmou, abro aspas mais uma vez, dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da tempestade. Fecho aspas. Tudo o que ele mais desejava naquele momento era buscar abrigo seguro. Pergunto, você por algum motivo já teve este mesmo pensamento e desejo? A vontade de sumir? Você alguma vez já disse isto para si próprio? Se eu pudesse, eu sumia? Quando nos sobrevêm dias difíceis, em algumas ocasiões, o nosso desejo é exatamente este, não é mesmo? O desejo de sumir. Todos nós tendemos a esta atitude denominada escapismo, sobretudo quando vivenciamos situações difíceis e desagradáveis. Tendemos a querer fugir da realidade. Fantasiamos, como o salmista fez ao dizer que gostaria de ter asas como de pomba, para voar e achar pouso para fugir da situação. Só que tentar fugir do mundo real não é uma possibilidade. A triste notícia é que não há como fugir da realidade. A vã tentativa de fugir do enfrentamento das duras situações da nossa existência nunca será uma solução, pois tal atitude normalmente abre espaço para coisas piores. Além disto, simplesmente ceder espaço em nossa alma para a amargura também não é a melhor estratégia de enfrentamento dos nossos inimigos. Todavia, precisamos fazer o enfrentamento das nossas questões difíceis, nós precisamos enfrentar os inimigos que se levantam contra nós. Porém, se estivermos fragilizados como o salmista e resolvermos fazer o enfrentamento com base na nossa própria força, com certeza o resultado não será nada bom. Mas podemos imitar a postura desse homem que resolveu deixar de lado o escapismo e até mesmo a amargura e fazer o enfrentamento dos seus inimigos buscando socorro em Deus. A confiança em Deus é a solução adequada para o enfrentamento dos nossos inimigos, porque abre o caminho para a intervenção divina e prepara o nosso coração para experimentarmos o que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, tem preparado para nós. Eu encerro esta reflexão de hoje
lembrando do que nos diz o próprio salmista Davi num outro salmo de sua autoria, o de número 37, nos versos 5 e 6, onde lemos o seguinte: Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele o fará. Vamos orar e entregar o nosso caminho ao Senhor neste momento? Então oremos. Pai querido, Deus de amor, quando enfrentamos situações duras na nossa vida, a nossa tendência é tentar escapar e até utilizarmos desse instrumento que é o escapismo, tentando fugir da realidade, pensar coisas que não são de fato coisas palpáveis, reais, são apenas imaginações nossas, mas isso não nos ajuda, Senhor Deus, isso não nos permite o enfrentamento devido das situações e dos inimigos que se levantam contra nós. Pai querido, em tempos difíceis, muitas vezes nós pensamos em dar sumiço, em desaparecermos. Alguns de nós talvez pensasse por um lugar deserto, por uma ilha deserta, por um lugar bem alto, por um lugar muito profundo, a fim de escapar da realidade. Mas isso não é fácil, Senhor Deus, e não é possível. Por isso nós precisamos fazer o enfrentamento das nossas situações difíceis. E por estarmos fragilizados, Senhor, nós podemos nos espelhar na conduta desse homem, do salmista Davi, que no tempo da angústia, por ver-se oprimido por conta dos seus inimigos, ele resolveu fazer o enfrentamento, mas não o fez com a força do seu braço. Ele entregou o seu caminho ao Senhor. E é por isso que ele pôde dizer, porque essa era uma postura dele, demonstrada em outras ocasiões. Ele disse isso no Salmo 37, como li ao final da reflexão. Ele entregou o caminho dele ao Senhor. Ele confiou no Senhor, sabendo que o Senhor faria o que era necessário para lhe dar provisão, para lhe dar amparo, para lhe dar o que a sua alma precisava. Pai querido, se essa é a situação de qualquer pessoa que está ouvindo essa reflexão de hoje e partilhando dessa oração, eu peço ao Senhor que o Senhor tire da sua alma, do seu pensamento, esse sentimento de querer sumir, porque alguns, em desespero, pensam até em dar cabo da própria vida. Mas, Senhor Deus, que possam aprender com o salmista a fazer o enfrentamento devido, não na força do próprio braço, mas confiando na tua pessoa, na força que vem de ti. Portanto, Pai, visita esse querido, essa querida nessa manhã e abençoa a sua vida, para que possa encontrar forças em ti para fazer os enfrentamentos necessários para enfrentar os seus inimigos, que, como já falei, podem ser inimigos que vêm em forma humana, mas também pode ser inimigos que vêm em forma de calamidade, de doença, de morte de pessoas queridas. A morte é um inimigo cruel. Enfim, Senhor Deus, tem misericórdia e ajuda a esse querido, essa querida, a levantar-se em meio a esse tempo difícil, confiado no Senhor, para que possa em ti obter a vitória para a sua vida. É a oração que nós fazemos a ti, no nome precioso, no nome santo de Jesus, ao qual seja honra e glória e louvor hoje e para todo sempre. Amém. Meu querido, minha querida, tenha uma abençoada quarta-feira e entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, sabendo que o mais Ele o fará.